noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, eu me chamo Yasmin. Eu venho aqui nesse momento para trazer uma mensagem vinda do nosso Senhor. Um alerta, um despertamento. O Senhor me deu uma visão e eu, até então eu me sinto incomodada se eu ficar calada. Eu preciso falar para cada um que vocês possam ouvir e tentem absorver. Peçam do Senhor para que vocês possam absorver essa mensagem. Antes de dar início, vamos fazer uma oração para o Senhor nos conduzir e nos guiar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, meu Deus, eu lhe peço, meu Senhor, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar, Senhor Jesus, nos guiando, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, para que assim, Senhor, meu Deus, nós possamos dar partida, Senhor, meu Deus, no propósito, meu Pai amado, que veio, Senhor, meu Deus, esta mensagem. Senhor, Deus Santo e maravilhoso, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, meu Deus, prepara corações, Senhor Jesus, para assim recebê-las, Senhor, meu Pai, a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, meu Deus, conduza-nos, Senhor, meu Pai, do início ao fim desta mensagem, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Bem, eu vou deixar uma mensagem da palavra do Senhor, aleluia, que se encontra em Joel, capítulo 27. Joel, capítulo 2, versículo 27. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu vou dar início agora ao sonho que o Senhor falou comigo, para que eu pudesse estar aqui hoje falando para cada um de nós, que é para poder nós se despertar. Amém? O sonho que o Senhor falou comigo tem tudo relacionado ao livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 4. Amém. 5 em diante. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. Bem, nesse sonho eu estava numa arquibancada. Enorme essa arquibancada, cheia de gente, lotada. Esse estádio era como se fosse aquele estádio de futebol americano, mas era aqui no Brasil. Era enorme esse estádio. E essa população toda estava nesse estádio para assistir um evento que ia acontecer no céu. O famoso evento cósmico, como todos podem conhecer, né? Já ouviram falar. E esse evento era onde as estrelas iam fazer um deslocamento no céu. E eu costumo falar aqui em casa que elas iam bailarinar no céu, no nosso grande céu. Amém. E nesse momento tinha uma senhora próximo de um grupo de jovens, que essa senhora, ela se machucou, ela caiu da arquibancada, ela se machucou. Ela era uma senhorinha, cabelo bem branquinho, bem senhorinha mesmo. E naquele momento que ela se machucou, aqueles jovens começaram a caçoar dela, ninguém ajudou ela. E aquilo mexeu com o meu coração naquele momento, porque eu vi o que estava acontecendo. E eu saí do lugar onde eu estava, e eu fui até ela. E eu falei para aqueles jovens naquele momento, o amor ao próximo ainda é um mandamento do Senhor. E é um dos segundos, um dos mais importantes, porque o Senhor fala que amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, é um mandamento importante, é o segundo mandamento, é muito importante. E o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí aquele grupo de jovens começou a rir da minha cara. Eles riram da minha cara e falaram: "Mas a crente é chata, não sei o que tu tá fazendo aqui.
E naquele momento eu saí daquele lugar com aquela senhora na costa e avistei um carro do lado de fora daquele estádio, aquele lugar onde a gente estava ali, naquele campo. E aí o que aconteceu ali naquele momento, eu fui até aquele carro, e quando eu cheguei lá naquele carro, o condutor daquele carro, ele tinha nossa pele, mas os olhos e a fala dele eram robóticas, ele era robô, aquele motorista daquele carro. E no momento que eu pedi uma carona daquele homem para que ele pudesse me levar a um lugar seguro, para que eu pudesse deixar aquela senhora para ela ser medicada, não seria um hospital, ele falou: o único lugar onde eu vou colocar um crente é em cima do meu carro, não é dentro. E naquele momento eu aceitei a carona, porque era o único meio de eu conseguir ajudar aquela senhora. E eu aceitei aquela carona e fui em cima daquele carro. Só que quando aquele carro se movimentou, ele ligou, aquele carro não encostava no chão, a roda. Aquele carro flutuava. É um carro do futuro. Aquele carro ele não encostava a roda no chão, ele flutuava, literalmente. E como não tinha segurança para que nós pudéssemos estar firmes ali, naquele lugar, daquele carro, na hora que ele tomou velocidade, a gente caiu. E só que a gente caiu, a gente caiu já próximo de uma residência de uma moça, e essa moça, eu pedi dela para que ela olhasse por aquela senhora. Eu pedi, pelo amor de Deus, ela falou: você é cristã? Cuidado, tem cuidado. Se você é cristã, tem cuidado. Eu vou cuidar dela. Mas não vai, mas vai com Deus, porque eu ia me deslocar dali novamente, mas vai com Deus, não deixa ninguém te machucar, que o nosso Senhor te guie, vai com Deus. E ela fechou as portas, parecia que ela estava com muito medo pelo fato de eu ser uma cristã ali na porta da casa dela. E naquele momento, o que aconteceu? Eu me encontrei com um grupo de jovens, era como se estivesse no centro daquela cidade. Eu me encontrei com um grupo de jovens. E a gente começou a levar a palavra do Senhor para diversos lugares. A gente levava a palavra do Senhor, era em frente de bares, em frente de lojas, em frente de lanchonetes. A gente andava por aí levando a palavra do Senhor. Só que naquele momento nós não usávamos Bíblia. Nós não podíamos usar a Bíblia. Aleluia. E o que aconteceu naquele momento, meus irmãos, a gente adentrou um lugar onde no meu ver era um bar, porque tinha uma mesa de sinuca. Ali naquele momento eu vi 2 rapazes. Um deles pulou e disse assim: irmã, será que eu bata nele? Porque ele também é parte do que a senhora se machucou. Ele fez com que a senhora se machucasse também. Eu falei bem assim: não, Vaso, não faça isso não, porque a palavra do Senhor nos fala que na vinda dele, na vinda de Jesus, nós vamos ser cobrados devido aos nossos atos, sendo eles bons ou sendo eles ruins, mas nós vamos ser cobrados pelos nossos atos. Então não cabe a nós cobrar nada não, deixa que o Senhor vai falar com ele no momento certo, na hora certa. Não faça isso com as suas mãos, não suje suas mãos. E dali eles se apartaram, a confusão, e dei continuidade na caminhada com aqueles jovens. Só que daquele momento em diante, o que aconteceu com aqueles jovens, aleluia, aqueles jovens ali, eles se dividiram em grupos, em pequenos grupos, e continuaram a levar a palavra do Senhor. E eu peguei uma moça, e foi comigo essa moça, glória a Deus, essa moça vinha comigo, e dali por diante a gente entrou como se fosse um campo onde tinha vários pés de frutos. Aquelas árvores estavam viçosas, a coisa mais linda de se ver, bem viçosa. E naquele momento, glória a Deus, naquele momento, aquelas árvores com fruto, aquela moça falou assim: eu quero. E o que aconteceu? Eu fui buscar. Quando eu fui buscar aquela fruta, eu pude ver o céu acima do que a gente pode ver, muito acima do que a gente enxerga nesse momento, glória a Deus. E naquele momento que eu vi aquele céu, eu vi lá no espaço, meus irmãos, o Senhor me mostrou lá no espaço uma pedra enorme vindo atingir o nosso planeta,
a nossa terra. Aquela pedra estava atingindo a nossa terra. Glória a Deus. E eu pude ver um buraco que ficou feito devido àquela pedra enorme, uma rocha enorme. E a Bíblia fala sobre uma rocha. Na verdade, todos que sabem da palavra do Senhor, até mesmo os que não sabem, já procuraram saber, a Bíblia fala numa rocha, na palavra do Senhor, o famoso absinto. Aleluia. E o Senhor falou para mim naquele momento, me mostrou para mim naquele momento, aquela rocha atingindo a nossa terra e fazendo um buraco. Aonde aquele buraco, meus irmãos, estava ali, porque o Senhor permitiu aquele buraco, que era justamente para retirar a gravidade da terra. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito sério, prestem bem atenção no sonho. Glória a Jesus. E dali por diante, eu me assustei, porque lá no céu, lá no espaço onde eu estava olhando, os outros planetas começaram a ficar loucos lá em cima. Eles não ficaram sustentados, entenderam? E o que acontece? Naquele momento que eu vi aquilo, eu pude ver o céu normal, onde a gente vê, e aquelas estrelas estavam todas assim, dançando no céu. E naquele momento que aconteceu isso, eu com aquela moça, eu falei pra ela, corre, porque tem que ser tudo na pressa, tem que correr para as coisas de Deus. E aí naquele momento ela não estava mais do meu lado. Ela já não se encontrava mais do meu lado, ela já tinha ido. E eu já estava sozinha. E eu passei naquele momento, por volta daquele lugar onde aquelas pessoas estavam reunidas ali, naquela arquibancada, para ver aquele evento, e estavam todos distraídos olhando para o céu. E eu falava para um grupo que olhou para mim pro lado de fora, e eu falei bem assim para eles. Eu lembro bem. Vocês param de se distrair, não se distraiam com as coisas dessa terra. Essas coisas que estão acontecendo no céu é a distração para verdadeiras coisas que estão acontecendo realmente acima do que a gente pode enxergar, acima do que a gente pode ver. Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos. Vão atrás das coisas que lhes convém. Busquem a palavra do Senhor para que vocês possam suportar tudo que vai vir para essa terra. E ali naquele momento, aqueles jovens começaram a me xingar, fizeram menção de me atacar. E como eu estava sozinha ali naquele momento, ainda assustada pelo que eu tinha visto, eu corri. Glória a Deus, eu corri, meus irmãos. Naquele momento que eu corri, eu entrei num lugar onde era área de mata. Eu corri para uma área de mata. Glória a Deus, eu corri para dentro de uma área de mata. E eu passando dentro dessa área de mata, eu pude ver naquele momento ali um grupo de senhores e senhoras trabalhando, acomodados no seu dia a dia trabalhando. E eu falava assim para eles: o que vocês estão fazendo, que vocês não prestam atenção no que está acontecendo à volta de vocês? O nosso Senhor já está perto, o nosso Senhor virá, o nosso Senhor já está perto de vir, o nosso Senhor logo virá. Aí dali eu via eles trabalhando, lavando roupas que tinha em cima daquele riacho onde eu pude ver. Tinha uns tabiques onde eu via as senhoras lavando roupa assim. E uns senhores onde eu via como se fosse antigamente, eles num moinho, eles estavam moendo a mão assim, rodando manualmente aquele moinho que era feito de madeira. Aleluia. E naquele momento eu falava para eles: por favor, se despertem. E aquela mensagem que eu estava passando ali naquele momento era como se fosse em vão. Ninguém estava prestando atenção, ninguém notava, ninguém está notando as coisas que o Senhor está avisando. Aleluia. E ali naquele momento eu vi que ninguém deu atenção, eu corri dali. Eu continuei a correr, eu continuei a caminhar. Só que eu corria como se eu estivesse levitando. Igual aqueles astronautas na Lua, eu corria daquela forma. E depois eu continuava a correr normal. Eu corria normal e corria como se eu estivesse levitando. Eu corria normal e corria como se eu estivesse levitando. E dali então eu passei a subir uma escada, meus irmãos. Quando eu subi aquela escada, glória a Deus, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, aquela situação toda tava... Aquela cidade
onde eu tava, tava um caos. Os carros estavam batendo um no outro, as pessoas estavam se agredindo. Eu pude ver a guerra aqui no Brasil. Glória a Deus, o Senhor pôde me mostrar a guerra. Eu vi supermercados sendo roubados. Eu vi bancos explodindo. Meus irmãos, eu vi naquele momento que não tinha energia. Não tinha energia, estava escuro. Oh, glória, estava escuro, não tinha energia. Então, meus irmãos, o que a gente vai passar é uma coisa muito grave. E o Senhor pôde me mostrar para que eu pudesse alertar. Glória a Deus. E naquele momento que eu vi aquela situação, eu continuei a subir para eu tentar me esconder. Eu estava tentando me esconder porque eu não estava conseguindo muito entender o que estava acontecendo. Isso no meu sonho eu não conseguia entender, eu me assustei. E naquele momento eu pude ver como se fosse um vilarejo, não sei, um vilarejo não, uma vila. Aqui no nosso Brasil era uma vila. E nessa vila que eu subi a escada, eu vi essa vila, entendeu? E eu pude ver a guerra, era bolas de fogo caindo, era aquele evento lindo e maravilhoso que parecia estar lindo e maravilhoso no céu, das estrelas, acabou que se tornou um tormento. Enquanto as pessoas estavam distraídas, estava acontecendo tanta coisa no nosso redor. E eu vi naquele momento 2 homens entrando na casa de uma moça. Glória a Deus. E quando ele bateu o pé na porta daquela moça, parecia que aquela moça já estava sabendo o que estava acontecendo. Que ela tinha 2 crianças. Ela escondeu as crianças, uma em cada lugar. E quando aquele homem bateu o pé na porta, aquele homem estava encapuzado, onde só aparecia isso aqui dele, aqui, ó. Só aparecia isso aqui dele. E ele falava enrolado, ele falava super enrolado. E quando eu vi aquele homem aqui encapuzado, quando a criança ouviu que ele bateu na porta, glória a Deus, aleluia. Quando a criança viu que aquele homem bateu na porta, aquela criança gritou. Aquele homem viu aquela criança. Aquele homem atirou naquela criança cruelmente, meus irmãos. A outra criança que estava escondida pelo barulho dos disparos daquela arma, aquela outra criança gritou e chorou. Aquele homem encapuzado puxou a arma e atirou naquela criancinha, metralhou aquele inocente. Uma dor enorme que eu vi. Um desespero, me doeu o coração, que me dói até esse exato momento, de ver a crueldade naquele momento no sonho. Meus irmãos, é real o que eu vi. O Senhor me mostrou. Oh, Jesus, de misericórdia. Então, numa outra residência, eu vi os homens encapuzados ali, perguntando: cadê os cristãos? Eu sei que aqui tem cristão, ele falava, eu sei que aqui tem cristão. E a moça falava: não tem não. E ela era cristã, ela negava o Senhor, ela negava o nosso Senhor. Oh, Deus, oh, meus irmãos, te alimenta da palavra do Senhor, pede força do Senhor, mas não nega o Senhor. Não nega o Senhor, porque só Ele que vai nos dar a vida eterna. É somente Ele que nos dará a vida eterna. Aí, meus irmãos, eles perguntavam, e onde eles encontravam cristão, eles torturavam. Era de uma dor imensa. A tortura de uma dor imensa. Eu vi muitos cristãos negando, eu vi muito cristão dizendo que amava o nosso Senhor, que confiava no nosso Senhor e morreu cruelmente. Oh, Jesus. Oh, Deus Santo, eu vi moças. Oh, Deus. Oh, Jesus. Se você soubesse o que aquele povo vai fazer quando eles ainda entrar no nosso Brasil. É uma guerra, é uma guerra. Oh, Jesus, as jovens, eles abusavam, cruel daquelas jovens, e depois as matavam. As mais bonitas eles levavam amarradas para continuar abusando muito mais. Oh, Jesus,
Crianças eles matavam até as crianças da barriga, porque eles vêm tão preparados que eu pude ver o aparelho na mão de um deles. Oh, Jesus. Oh, Deus. Onde naquele aparelho eles escutavam para saber se a mãe tinha uma criança dentro de si. Elas escutavam o coração da criança. Aquele mesmo aparelho que é usado em hospital para gestante, para ouvir os batimentos do coração do bebê. Eles tinham um aparelho e era bem moderno, bem bom. O aparelho era bom, um aparelho novo. Todos eles tinham aquele aparelho na sua bagagem. E aonde tinha criança na barriga, eles abusavam, eles abusavam muito daquela mãe. Não era um, dois, era um monte. Era um monte. Era muito cruel. E ali naquele momento, aleluia, depois que acabava aquele ato horroroso, eles maltratavam de matar. Eles maltratavam até matar daquela moça. Não tinha serventia. Meus irmãos. Oh, Deus Santo. Oh, Jesus. É muita maldade que vai acontecer. Somente na presença do Senhor para conseguir suportar tanta dor. Oh, Jesus, a palavra do Senhor fala de tantas coisas que eu falei aqui nesse sonho. Glória a Deus. Oh, Jesus, o Senhor fala também que nós possamos aprender a parábola da figueira. Não esqueçam da parábola da figueira. O Senhor falou isso para mim. Aleluia. O Senhor fala em Mateus capítulo 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aleluia. Ele faz a comparação. Ele faz a comparação com a vinda dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está às portas. Glória a Deus, meus irmãos. O que o Senhor me mostrou, e eu perguntei, que tudo isso, meu Pai? Ele olhou para mim e disse, filha de Sião, fala pro meu povo. Aleluia, fala pro meu povo o que vai acontecer. Glória a Deus, que é pro meu povo se preparar, se arrumar. Fala pra minha noiva se preparar. Porque eu tô próximo de voltar para buscar todas as minhas noivas. Ele falou, oh meu Pai, aviva, Jesus, desperta, Senhor. Meus irmãos, as coisas que eu tô falando é muito sério. Eu não vou brincar com as coisas de Deus jamais. Meus irmãos, e naquele momento eu comecei a correr. Eu corri dali como se fosse a última corrida da minha vida. Eu corria e eu ia levitando, eu corria, eu levitava, eu corria, eu levitava, eu corria, eu falava para todo mundo e ninguém tava dando atenção, ninguém dava ideia porque eu falava, ninguém ouvia, ninguém queria ouvir, entender. Meu Deus, gente, as coisas de Deus, elas são sérias, elas são reais, elas são reais. Eu pude ver a guerra aqui no nosso Brasil. Os irmãos, do começo do sonho ao fim do sonho, eu pude ver que o Senhor tem falado claramente de tudo que está escrito na palavra do Senhor. O Senhor tem falado que acabou o amor ao próximo. No começo do sonho, quando ele me mostrou aquela senhora caindo e todos rindo dela. Entendeu? O amor ao próximo acabou. Ninguém mais ama ninguém de verdade. Ninguém mais respeita os idosos. Ninguém mais respeita ninguém. Glória a Deus. Na verdade, saindo dali, a pregação do Evangelho se tornou uma piada para muitos. A pregação do Evangelho se tornou uma piada para muitos. Está acontecendo coisas profanas que ninguém está falando, ninguém presta atenção. Aleluia. Igreja nunca deixou de ser, a palavra do Senhor nunca deixou de ser a palavra do Senhor, a palavra correta. E as pessoas usam da palavra do Senhor para fazer o que querem. E não é assim. Ou a gente muda pela palavra do Senhor, então a gente não é do Senhor. Entendeu, meus irmãos? A palavra do Senhor diz que tudo passa, menos as palavras dele. A gente tem que se adaptar ao Evangelho, não o Evangelho se adaptar a gente. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. No outra parte do meu sonho, o Senhor me mostra aquelas árvores. Não era a época do fruto daquelas árvores, não era a época. Por que eu entrei num lugar onde tinha árvores?
ali naquele momento. Estudem a palavra da figueira, prestem atenção na parábola da figueira. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu lembrar de mais sonho. A parte que o Senhor me mostra um carro, que não existe esse carro, não se locomove esse carro. A parte que o Senhor me mostrou, meus irmãos, o que está acontecendo acima dessa distração que está acontecendo hoje. Glória a Deus.